Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de diversão. Hoje é dia de circo. E a Rádio Guarujá foi conhecer a rotina dos artistas do Picadeiro. Conheça Jonas Santos, o homem que há décadas comanda o espetáculo. Há quantos anos o senhor trabalha no circo? Olha, a data de período de circo, ela se equivale ao período da vida. Aqui no Hackmer eu estive por 2 oportunidades, agora estou na 2ª vez como gerente do circo, mas já umas boas décadas tenho ido por aí. E como é a vida no circo? Como vocês levam um cotidiano, como vocês criam um cotidiano, já que vocês partem de cidade em cidade a cada semana, a cada mês? Eu sempre digo que isso é muito mais inspirado em pessoas tradicionais de circo, como o falecido Orlando Orfei, que tinha uma frase que diz que enquanto no céu uma estrela brilhar e na terra uma criança sorrir, o circo jamais morrerá. Baseado nessa frase histórica que todo mundo usa nos espetáculos, a nossa vida cotidiana, ela resume-se aonde está a lona. Ou seja, o nosso universo é o universo da lona. No caso, no nosso universo atualmente é na cidade de Orleans, onde a nossa lona está. Depois, o nosso universo era em Cocal. Depois, o nosso universo era em Sara. E por aí a gente vai indo pelo mundo, apresentando espetáculo por todos os lugares do Brasil. Como vocês fazem para cativar o público numa época onde o celular, a internet traz atrações instantâneas? Como vocês conseguem resgatar a arte antiga nos tempos de hoje? Quando você vê na televisão que vai anunciar um filme, quando você vê no CD que tem uma música, lá no cantinho tem a classificação etária. Tem filme que é proibido para menores de 16 anos, outros para menores de 14 anos, outros para menores de 12 anos. A música é a mesma coisa. O único divertimento que não tem a logo de faixa etária é o circo. Porque o circo ele foi feito para agradar de 0 a 100 anos. O universo do circo, como ele é baseado na criança, ele tem um ar juvenil. Então, mesmo o Globo da Morte, que é uma das principais atrações do circo, com a sua carga emotiva, como o número mais puro, que é o do palhaço, e a classificação do circo é livre. E com isso, nós vamos divulgando, evidentemente, que depois da saída dos animais de circo, que foi em 2009, o circo foi se reinventando. Hoje nós anunciamos o King Kong com 10 metros de altura, que nada mais é do que uma criação do cinema. Então, a mesma imagem que você vê no cinema, você vê no circo. Como o cinema lançou os Transformers, o circo colocou no seu picadeiro os Transformers. Como o cinema tem a Ladybug, o Pantera Negra, o Homem-Aranha, o circo foi trazendo e reinventando para dentro do picadeiro essas coisas, para poder fugir do WhatsApp, da Netflix e por aí vai, dos entretenimentos que a mídia coloca, muitas vezes de forma gratuita. Você vê que no circo você tem que pagar ingresso para vir. No WhatsApp você tem operadora que dá de graça, e aí você vê o filme de graça, vídeo de graça. Então o circo se reinventou através dos anos. Como o senhor nota, como o senhor absorve aquele brilho no olhar de uma criança depois de tantas décadas dentro do circo? Eu costumo dizer que isso é sintomático. Na portaria do circo, na temporada da cidade, se entrar apenas e tão somente uma grávida só, eu tenho certeza que o circo não vai morrer, porque ele tem uma criança. E você lembra, no início da nossa entrevista, que eu disse a frase do Orlando Orfei: enquanto no céu uma estrela brilhar e na terra uma criança sorrir, o circo jamais morrerá, porque o circo é uma eterna criança. Então hoje nós vivemos, graças a Deus, no nosso país, que graças a Deus as crianças brotam, fluem, as gerações criam as crianças. Então, enquanto criança existir, pode ter certeza que essa arte milenar jamais vai se apagar. E como
vocês fazem para conviver diariamente, já que vocês vivem em um ambiente confinado e sempre mudando de cidade a cidade? A amizade, as relações entre vocês têm que ser mais aprofundadas? As relações têm que ser mais aprofundadas, mas vale a máxima. Lá na sua casa, eu na minha, cada um na sua residência tem o período de estresse com a família. É aquele cunhado xarope que vai lá na sua casa, abre a geladeira na hora imprópria. É aquele outro irmão que vai lá te incomodar. E o circo é a mesma coisa. Aqui nós temos um convívio diário e harmonioso, mas tem os problemas. E os problemas são normais, de quem vive e convive. Agora imagina bem, numa empresa você vai lá, cumpre sua carga horária de 8 horas e 20 minutos todos os dias. Quando acaba esse horário de 8 horas e 20 minutos, você acabou com o problema da empresa, você vai para sua casa. O circo não. O circo você mora na empresa. Então aquele problema ocorrido lá no trabalho, ele pode se aprofundar para o lugar que você mora. Então isso é uma coisa rigorosa e absolutamente normal, e se a gente convive na maior tranquilidade e vai se administrando, às vezes com os gritos, às vezes com afago, às vezes com carinho, mas se administra tranquilamente. Vocês têm o privilégio de assistir às atrações do circo todo o dia. Chega um ponto onde deixa de ser magia e passa a ser rotina? Não. Eu sempre digo o seguinte, que o circo não tem rotina. A rotina do circo ela é quebrada no momento que começa o espetáculo. Sabe por quê? Porque cada vez que o palhaço entra no picadeiro, ele tem uma coisa que o ser humano tem, que ninguém tem igual, que é o riso. Você dá a risada de um jeito, eu dou de outro. 1 bilhão de pessoas, ninguém ri do mesmo jeito do outro. Isso é uma identidade, é o cromossoma que está ali. Então o palhaço, a mesma forma que o palhaço interage, ele vê aquele riso, o riso do sábado não é o mesmo do domingo, que não é o mesmo da segunda, que não é o mesmo da terça, que não é o mesmo da quarta. Então essa forma que acontece no circo, das pessoas que vêm de todos os tipos, faz com que a gente não tenha rotina. Qual é a maior satisfação de uma pessoa que trabalha no circo? É casa cheia ou as pessoas que saem daqui dando risada, se sentindo satisfeitas? Casa cheia é consequência do trabalho. Agora, eu particularmente, a maior satisfação que eu tenho é quando acaba o espetáculo e que por en passant você encontra-se ali na frente e uma pessoa passa por ti e diz assim: nossa, é muito bom esse circo. Ou, na hora que o nosso locutor, que é o proprietário, diz assim: o espetáculo acabou, e o público faz: ah, ele diz assim: eu não ouvi, e o público diz: ah, essa é a hora. Essa é a hora da consagração, que você viu que tudo deu certo. Aquela noite deu certo, o espetáculo deu certo, o aplauso foi correto e você se consagrou quando o público gosta. Depois de tanto tempo trabalhando no circo, tem alguma atração que ainda surpreende o senhor? Todos os dias, o Globo da Morte. Por quê? O Globo da Morte ele é um número que ele foi feito para quem tem nervos de aço. O globista, ele sabe que ele tem a sua moto. Uma moto não fala, moto não reclama, moto não geme e moto não chora. Você não vai saber o que a sua moto naquele dia vai lhe apresentar. Ela pode simplesmente desligar. Ela pode simplesmente furar o pneu. A vela pode não dar o contato. O carburador pode entupir, você não tem domínio disso. Então, cada dia, o Globo da Morte, por isso que o Globo da Morte, eu sempre tenho observado, todos os circos, na sua grande maioria, nos mais de 1.800 circos que tem no Brasil, todos eles encerram o espetáculo com o Globo da Morte. Por quê? Porque depois do Globo, meu amigo, você viu tudo. Não tem mais que você ver. A adrenalina está ali. Então, o número que mais me surpreende, que mais me fascina, que mais me emociona, que cada dia é um número diferente, é o Globo da Morte. De todas as situações que o senhor viveu durante todo esse tempo dentro de um circo, qual a situação que mais emocionou o senhor? Olha, na época dos animais, eu era gerente de um circo chamado Breno.
E por uma dessas coisas da vida, um animal do circo, um felino, ele desconheceu o seu tratador e ele perdeu seu braço. Foi na cidade de Lavras, no Rio Grande do Sul, isto em 2005. Talvez tenha sido a situação mais que me deixou mais perplexo e perguntando, será que aquilo valeria a pena ainda? E por último, com certeza absoluta, passado muitos anos, eu estou dizendo passado muitos anos, depois que ocorreu o acidente na Boate Kiss, em Santa Maria, foi a exigência do Corpo de Bombeiros que começou erradamente a comparar o universo do circo com o universo que aconteceu dentro da boate, que é uma coisa completamente diferente. A nossa visão e a minha opinião como circense é que ninguém teve domínio da situação que aconteceu lá. Aquilo foi uma coisa isolada. Quando termina uma turnê, vocês voltam para casa ou o circo é a casa de vocês? Eu sempre digo que a turnê nunca termina. A turnê termina na folhinha aquela que você tira dentro da sua casa, quando acaba o calendário. No caso, a folhinha esse ano foi tirada em Garopaba. Nós passamos o Natal e o Ano Novo em Garopaba e apenas se tirou a folhinha. Ela continua os espetáculos lá. Muitas pessoas têm a sua casa, ou seja, tem familiares, tem pai, tem mãe, tem tio, tem tia. Mas 90% do circense, ele não fica em casa. Aliás, não é que ele não tenha casa, ele não sabe ficar em casa. Principalmente aquelas pessoas que, entre aspas, tomaram água da lona. Ficaram no circo, aproveitaram o universo circense e se adaptaram ao circo. E aí, com certeza absoluta, as pessoas não conseguem ficar em casa. Quantas pessoas são necessárias para manter toda essa estrutura? Seria bem mais do que nós temos aqui. Ainda falta. Mas eu acredito que hoje um circo de porte médio para grande, como é o caso do circo Hackman, com entre 40 a 60 pessoas ele consiga ter uma estrutura legal. Nós chegamos aos 50, um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Porque o circo tem um público que trabalha volante, né? Que vai, que vem. Tá. Nós, por exemplo, agora temos um artista nosso, aqui do nosso circo, que vai para a Rússia. Evidentemente vai ter que ser substituído. Então é um público que miscigena muito, para lá, para cá, mas nessa faixa entre 50 e 60 pessoas. Quantas atrações são necessárias por dia de espetáculo para entreter uma plateia desse tamanho? Um número mais ou menos entre 18 e 20 números, até 22, intercalando com palhaço, com reprise, tipo 10 na primeira parte, 10 na segunda parte, incluindo os aparelhos que são montados, na hora, eu acredito com os 20 números. O humor, a magia do palhaço de 100 anos atrás, ela ainda existe no palhaço do século XXI? Nos tradicionais, sim. A gente, quando fala em palhaço, a gente vai lembrando do Carequinha. Eu não lembro como palhaço o Bozo, porque eu não considero o Bozo é uma criação da mídia televisiva. O Carequinha não. O Carequinha foi um palhaço eterno. Todo mundo, por exemplo, se inspira no Carequinha. Hoje, os palhaços, eles criaram alguma coisa a mais, porque você tem que se reinventar, o circo tem que se reinventar, porque as coisas vão vindo. Então, por exemplo, tem aquela aqui, no nosso caso, o Luquinha faz a apresentação com uma música, usando a música da Jennifer, porque quando essa sair, com certeza ele vai mudar o repertório, vai botar outra. Então eles vão se reinventando. Mas nós temos um palhaço mais tradicional, que é o caso do palhaço Espoleta, que faz ainda o número do ovo, o número do baldinho, aqueles números mais tradicionais do mundo circo que o pessoal gosta. Então, há uma reinvenção
também dos palhaços isso aí. Não que o moderno seja ruim e nem que o antigo seja péssimo. É que tem que reinventar para se atualizar. E o caso da específico de hoje, da música da Jennifer, todo mundo canta. Ele, com muita inteligência, colocou no repertório. Além desse número que o senhor nos falou, que outros elementos da mídia atual que vocês acabam absorvendo para o circo, para o espetáculo? Olha, eu já falei no King Kong, já falei no Transformers, mas eu acredito que os shows infantis que nós utilizamos, parte deles, um pedacinho de cada um, nos intervalos como Peppa Pig, a Patrulha Canina, Marcha e Urso, essas coisas que dão na televisão, o circo tem colocado, não porque não tem artista, mas você tem que mostrar alguma coisa da televisão para a pessoa se entusiasmar e sair a mãe diz em casa, minha filha foi no circo, mas eu quero ficar vendo televisão. Não, você vai ver a Marcha e o Urso lá ao vivo. Ou você vai ver o Transformers ao vivo. Ou você, todo mundo hoje em dia, praticamente as pessoas têm Sky, todos têm, né? E a pessoa está vendo que dá aquele repeteco do King Kong na Ilha da Caveira, que tá todos os dias, dia e noite. Então a pessoa está vendo, esse macaco aí tem um circo lá. Então, essas coisas da televisão, hoje o circo trouxe para nós. Quantos dias vocês vão ficar aqui em Orleans? O circo Hackmer, ele estreou na semana passada, na sexta-feira, permanece aqui durante essa semana e na próxima, encerrando os seus espetáculos no domingo, dia 14. Nós vamos estrear na quinta-feira santa, quinta-feira véspera de sexta-feira santa, às 20 horas em Cocal do Sul. Então nós permaneceremos em Orleans até o dia 14. Os espetáculos são diários, de segunda a sexta às 20 horas, no sábado e no domingo às 5h30 e 8 da noite. Lembrando que o nosso preço é o mesmo da estreia e permanecerá até o último dia, que é R$10 nas cadeiras laterais, o pessoal está vendo, as cadeiras laterais até na imagem aqui, e R$15 nas cadeiras centrais. E esse é um preço, não precisa bônus, não precisa papel, não precisa nada. Esse é o preço do circo. E será assim até o último dia. Muito obrigado, senhor Jonas. Eu que agradeço. Muito obrigado.